Olá amigos do vinho, bem-vindos à Academia Conchitoro. Eu sou o Gianni Tartari, sou sommelier, trabalho com vinho já há um bom tempinho e vou conduzir vocês através desse mundo maravilhoso de vinho por essa série de aulas que a gente vai fazer na Academia Conchitoro. Hoje a gente vai começar pelo começo, obviamente, falando um pouco da história do vinho. Pensando um pouco na história, vamos falar por volta de 7.000 anos antes de Cristo. O homem então era nômade naquela época e numa dessas mudanças de lugar, provavelmente ele deixou algumas frutas em algum recipiente que naturalmente fermentou e isso se transformou num líquido alcoólico. Então eu penso que o primeiro contato que o homem teve com vinho, na verdade ele gostou muito mais pelo efeito que causou. Imagina beber um líquido alcoólico naquela época, como ele não deve ter ficado bem contente. Então ele deve ter gostado bastante desse primeiro contato com o vinho, exatamente pelo efeito que causou. Nessa época, entre 7.000 e 5.000 anos antes de Cristo, a gente já vê alguns estudos que falam que houve a primeira produção de vinho. A primeira produção pode ter sido descoberta na região da Geórgia Soviética, nos países que a gente vê hoje no mapa, como Turquia ou até Armênia. Um pouco mais para frente na história, chegando por volta de 3.000 ou 4.000 anos antes de Cristo, a gente já vê outros povos que começam a trabalhar com vinho, produzindo vinho, aumentando o consumo do vinho e ainda comercializando, como os egípcios e os fenícios, que são historicamente grandes comerciantes, grandes comercializadores de todo tipo de produto. Naquela época o azeite também já era muito utilizado, então já existia o consumo e uma rota até meio que conhecida por onde o azeite ia. O vinho, obviamente, foi atrás dessa rota, chegando aos pouquinhos a se alastrar por toda a história. Ainda na história, chegando um pouco mais para frente, entre 1.000 e 500 anos antes de Cristo, dois povos super importantes que elevaram ao máximo o cultivo, a produção e o consumo do vinho, os gregos, que tiveram um papel fundamental assim na cultura do vinho, e ainda mais os romanos, que fizeram a videira, o tipo de uva utilizada para se fazer esse vinho, se alastrar por toda a Europa. Então, esses dois povos super importantes que elevaram ao máximo a cultura do vinho, desde a produção até realmente o consumo dessa bebida maravilhosa. Voltando um pouco na história, falando da época do Egito, o legado que foi deixado pelo povo egípcio, uma coisa que a gente utiliza até hoje, foram listas de vinho, as jarras, aquelas ânforas que foram descobertas em vários estudos arqueológicos e tudo mais, com inscrições do ano em que foi produzido, inscrições com o nome da pessoa que fez o vinho, que era dona daquele pedaço de terra, isso escrito naquelas ânforas maravilhosas. Jogando isso para a nossa história, para os dias atuais, pode lembrar um pouco uma carta de vinho com todas as informações escritas, o nome do vinho bem detalhado, a safra, às vezes até o nome do enólogo. Isso já, desde a época do Egito, já foi feito dessa forma. Na época do Egito também deixaram muitos documentos a respeito do vinho, falando como é que era produzido, até quem era o tipo de uso que era utilizado naquela época. Mais para frente na história a gente chega na Grécia, papel fundamental nessa história toda de vinho, a gente deve lembrar muito do vinho grego. Naquela época o vinho já começava a ter uma importância econômica muito grande, então já fazia parte da economia do país, assim, fazer a venda desse tipo de bebida, desse vinho. Faziam-se também muitos cultos ao vinho. Então, nessa época, tinham todos os deuses e o deus do vinho, naquela época conhecido como Dionísio, filho de Zeus, já era muito cultuado. Nessa época da Grécia, já muitos escritores escreviam ou comentavam alguma coisa sobre vinho. Um escritor muito famoso, Homero, que escreveu a Ilíada, ele deixou escrito em alguns documentos como se fizesse uma degustação e descrevesse o vinho. Descrevia o vinho como macio, como elegante, termos que a gente usa até hoje quando vai fazer a degustação de um vinho. Bom, a gente chega agora então na época do Império Romano. O Império Romano é bastante importante assim, porque o soldado romano, quando ia participar de uma guerra, ia participar de uma conquista de algum lugar, ele levava como um gravetinho de videira que ele mais para frente poderia plantar e fazer o seu vinho para o consumo próprio, para o consumo provavelmente da família, caso ele se estabelecesse lá e desenvolvesse uma família. Então o Império Romano é bastante importante e ajudou o desenvolvimento de regiões importantes de vinho que a gente vê hoje na Europa, como a França, na Espanha, em Portugal, chegando até lá em cima na Alemanha, que faz vinhos sensacionais também. Muito bem, chegamos então na Idade Média, onde a igreja tem um papel fundamental nessa história toda do vinho, os monastérios principalmente. Eles foram responsáveis pela melhora geral da qualidade do vinho, ainda nessa época. Dom Perignon, um monge beneditino muito famoso, era grande produtor de vinho branco na região da Champagne. A Champagne não era tão conhecida por esse vinho espumante, chamado de Champagne, obviamente. Produzia um vinho branco concorrendo com uma região que produzia vinho logo ali abaixo, a região de Chablis. Dessa época, a explosão da qualidade, da melhora da qualidade do vinho através dos monastérios.
Era importante também nessa época, o consumo de vinho teve um papel importante, porque as pessoas começaram a consumir mais vinho e era muito mais seguro naquela época beber o vinho do que beber a água, que era impura, e consumiam vinho, que não era tão ruim assim, né? Muito bem, chegamos então na era moderna, a nossa era, digamos assim, onde começaram a surgir os verdadeiros apreciadores de vinho, as pessoas que consumiam vinho de maneira melhor. Então, os ricaços daquela época, da Inglaterra e da França, tinham alguns representantes até na região de Bordeaux. A região de Bordeaux é super importante para o mundo do vinho, onde existe a Bolsa de Bordeaux, onde era comercializado, ainda hoje é comercializado em papel, a quantidade de vinho, né? Os melhores vinhos do mundo são circulados ali através da Bolsa. Nem só de história maravilhosa, história bonita é feito o mundo do vinho. Então, a gente chega aí na época do século XIX, metade do século XIX mais ou menos, que a gente teve um problema muito grande no mundo do vinho, especialmente na Europa, uma praga chamada Phylloxera vastatrix. Isso foi um pulgão que veio através de uma planta que veio da América, uma das vites, que num período de 40 anos devastou 80% dos vinhedos europeus, praticamente tudo. Então, logo no início do século XX, os produtores descobriram um sistema para acabar com a expansão dessa praga, dessa crise, dessa doença toda, a filoxera, usando a própria planta que trouxe a doença numa coisa chamada enxertia. Então ela pega essa planta que é resistente a essa doença, ela é plantada no solo, é dela que vão sair as raízes, e sobre essa planta é enxertado a variedade que a gente queira cultivar. Então, através dessa enxertia, os produtores começaram a salvar ou recriar todo o vinhedo logo no início do século XX. A gente chega no século XX, nossa época. O maior desafio do início do século XX foi superar essa crise toda da Phylloxera vastatrix, deixada pelo século XIX. Né? No século XX também, alguns problemas, né? A Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial. No pós-guerra, então, um problema que os produtores enfrentavam, a economia mundial estava complicada, então os preços do vinho eram muito baixos e alguns produtores preferiam não vender o vinho e guardar o seu vinho para um longo envelhecimento. Daí começou essa história de se guardar vinho por um grande período de tempo e lá na frente, depois de alguns anos, vender o vinho mais macio, mais elegante, mais fino. Muito bem, esse foi o nosso primeiro módulo, falei bastante sobre a história do vinho. O nosso próximo módulo, vou falar sobre a vitis, a planta que dá essa uva maravilhosa que vai se transformar nos vinhos. Então, se você tiver alguma dúvida, comentário ou sugestão, mande no nosso fórum. Espero vocês lá. Santé!